Honduras, onde peixes caem do céu, dois homens não podem andar juntos de moto, e discutir com a esposa pode ser um tabu cultural. Isto não é uma piada. São 15 dos fatos mais estranhos que você está prestes a descobrir com o Explorar Mundo. Pronto para se surpreender? 1. Nunca fale mal do futebol hondurenho. Em Honduras, o futebol não é apenas um jogo. É identidade, paixão, orgulho e até território sagrado. A seleção nacional, LAGA, representa muito mais do que esporte. Durante partidas internacionais, especialmente eliminatórias da Copa do Mundo ou torneios da CONCACAF, cidades inteiras param. Bairros são cobertos por bandeiras azul e branca. Crianças vestem a camisa da seleção na escola e festas espontâneas explodem a cada gol. Mas há um limite que nunca se deve ultrapassar. Não insulte o time, nem de brincadeira. Turistas que compararam casualmente Honduras ao México ou aos do Zieua acabaram iniciando brigas sem perceber. Em uma pesquisa de 2021 feita por La Prensa, 70% dos hondurenhos disseram que o futebol os conecta à identidade nacional mais do que à política ou religião. Para muitos, é um símbolo de união em um país frequentemente dividido por dificuldades. 2. Hungo-hungo, a dança que os homens não podem participar. No coração das comunidades Garifuna, ao longo da costa hondurenha, há um ritual poderoso chamado Hungo-hungu, onde apenas mulheres podem dançar. Não é para turistas ou para o Instagram. É sagrado. A dança acontece durante a cerimônia Dugu, um evento espiritual que homenageia os ancestrais com incenso, ritmo e movimento. Mulheres, muitas vezes mães, tias e anciãs, realizam o ritual. Elas balançam os quadris em movimentos repetitivos e em transe. É lento, deliberado e profundamente espiritual. Homens podem ajudar na percussão ou na logística, mas estão proibidos de entrar no círculo de dança. Por quê? Na crença Garifuna, apenas as mulheres que dão à luz carregam a linhagem ancestral. Só elas podem fazer a ponte entre os mundos dos vivos e dos mortos. Isso não é apenas cultural, é cósmico. Fala de um respeito matriarcal que poucos de fora compreendem. 3. Água em saquinho? Sim, isso existe. Se você estiver em Honduras e pedir água, não espere uma garrafa plástica. É mais provável que você receba um pequeno saquinho plástico selado, chamado de bolsa de água ou bolita. Você morde um dos cantos e bebe como uma bolsa de hidratação. Estranho? Talvez, mas é rápido, higiênico e barato. Geralmente custa menos de 20 centavos de dólar. Esses saquinhos estão em todo lugar, de escolas a vendedores de rua, e têm uma função importante. Em muitos lugares, a água da torneira não é potável. E a água engarrafada é cara para o uso diário. A água em saquinho oferece uma opção segura e econômica. Algumas são filtradas por UV nas fábricas antes da distribuição. Outras podem estar geladinhas e são entregues às crianças a caminho da escola. Mas há um lado negativo: o lixo plástico. Os saquinhos não são biodegradáveis e muitas vezes sujam as ruas. Grupos ambientais agora pressionam por alternativas biodegradáveis ou garrafas reutilizáveis. 4. Não conte com nomes de ruas, o labirinto dos endereços. Navegar pelas cidades em Honduras não é como digitar um endereço no Google Maps. Em vez de números de rua e placas claras, você ouvirá coisas como: é a segunda casa depois da padaria, ao lado do portão verde, onde costumava ter uma mangueira grande. Parece encantador. Até você se perder com uma mala e sem Wi-Fi. Em cidades como Tegucigalpa e San Pedro Sula, os endereços são baseados em pontos de referência, não em números. E se o ponto mudar, digamos,
a Casa Vermelha for pintada, suas instruções vão por água abaixo. Mesmo os serviços de entrega locais têm dificuldades. Mapas online oferecem códigos confusos como 3ZRBBARI5 ou 6VM, úteis para os correios, mas confusos para estrangeiros. Não confie apenas no seu celular. Dica de ouro: sempre salve o PIN do GPS, tire uma foto do seu destino e confirme o caminho com um morador. 5. Não toque no coral. Multa de $3.000. Roatán, uma das preciosas ilhas da Baía de Honduras, é cercada por alguns dos recifes de corais mais belos do mundo. Mas o paraíso tem regras. E uma delas é muito rígida. Não toque, pise ou quebre o coral. Se fizer isso, mesmo sem querer, pode enfrentar uma multa de uns $3.000 ou pior, deportação. Por que tão sério? Porque Roatán faz parte do Recife Mesoamericano, o segundo maior sistema de barreira de recifes do mundo, que se estende por 4 países. É o lar de mais de 500 espécies de peixes, tartarugas marinhas ameaçadas e até tubarões-baleia. Mas a parte mais frágil é o coral. O coral cresce incrivelmente devagar. Às vezes apenas alguns milímetros por ano. Um único passo em falso pode destruir décadas ou séculos de crescimento. Operadoras de turismo são treinadas para alertar mergulhadores e snorkelistas. O governo leva isso a sério. E você também deveria. Então, olhe com os olhos, não com as mãos. 6. Honduras vai te deixar perdido como esconde-esconde. Mesmo o viajante mais experiente pode se sentir completamente desorientado em Honduras. Não por causa da língua, mas porque os endereços aqui não seguem um formato típico. Nos Dusdewa você espera 9360 Main Street, Uptown dos 12 Babe. Em Honduras você ouve, ao lado da Casa Branca com os cachorros latindo, em frente à padaria velha que fechou. Parece vago? É porque é mesmo. A maioria das casas não tem números visíveis e muitas ruas não têm nomes. Some a isso a falta de sinalização, poucos CPs e quedas de energia ocasionais. E você tem a receita do caos. Mesmo o Google Maps se atrapalha. Você verá códigos como 638 QMQ4, que não significam nada a menos que você seja local. Para turistas, é confuso e até um pouco assustador. Solução? Salve o PIN do GPS com antecedência, tire fotos da entrada, pergunte aos vendedores próximos e tenha o número do anfitrião em mãos. 7. O único país da América Central com 5 zonas ecológicas. Honduras pode ser pequena em tamanho, mas é imensa em diversidade ecológica. É o único país da América Central que possui 5 zonas ecológicas distintas, de florestas nebulosas a manguezais, montanhas cobertas de pinheiros a pântanos tropicais e costas ensolaradas. Em um só dia você pode começar a manhã no Parque Nacional Cuzuco, envolto em névoa e cheio de cantos raros de aves, almoçar em uma vila montanhosa entre pinheiros e terminar a tarde remando por manguezais úmidos na costa caribenha. O país abriga mais de 700 espécies de aves, 250 tipos de répteis e incontáveis variedades de plantas, algumas encontradas apenas ali. As zonas úmidas de Mosquitia, no leste, muitas vezes chamadas de mini-Amazônia, são o lar de povos indígenas que vivem fora da rede elétrica. 8. Não ande descalço em uma casa hondurenha. Em algumas culturas, andar descalço dentro de casa é sinal de paz, uma forma de se sentir à vontade, relaxado ou respeitoso. Mas em Honduras, é sinal de desrespeito. Em muitos lares hondurenhos, especialmente os rurais ou conservadores,
Aparecer descalço, mesmo dentro da casa de alguém, está associado à pobreza, preguiça ou falta de educação. O ato pode ofender seu anfitrião antes mesmo de você dizer olá. Pode parecer contraditório, considerando que o clima tropical de Honduras quase clama por chinelos e pés descalços. Mas aqui, usar sapatos ou sandálias dentro de casa é questão de apresentação e respeito próprio, não apenas higiene. Algumas casas até têm placas na porta. Por favor, não entre descalço. Por favor, não entre descalço. Se você estiver visitando uma família local, deixe a filosofia do pé no chão de lado. Pelo menos por enquanto. Calçados limpos e apresentáveis são sua melhor primeira impressão. 9. A ponte mais inútil do mundo. Na cidade de Choluteca, no sul de Honduras, está uma ponte tão forte que sobreviveu a um furacão, mas tão inútil que agora não leva a lugar nenhum. Bem-vindo à lendária Ponte de Choluteca. Construída em 1998 por engenheiros japoneses para resistir às tempestades brutais da região, tornou-se um ícone nacional. Então veio o furacão Mitch, uma das tempestades mais destrutivas da história moderna. A ponte resistiu, mas a natureza foi mais esperta que a engenharia. Em vez de destruir a ponte, a tempestade mudou completamente o curso do rio. O rio agora corre ao lado da ponte, deixando-a erguida majestosamente sobre terra seca. A ponte virou uma metáfora global de resistência sem adaptabilidade. Em escolas de negócios do mundo todo, é um estudo de caso. Não construa apenas forte, construa flexível. Os hondurenhos agora dizem, não seja a ponte de Choluteca para alertar contra a rigidez em um mundo em constante mudança. 10. A ilha onde os homens não discutem com mulheres. Na costa caribenha de Honduras, especialmente nas comunidades Garifuna, os homens seguem uma regra única e não escrita: nunca discutir com mulheres. Não é por medo, é por reverência cultural e uma estrutura social que honra a sabedoria matriarcal. Aqui, as mulheres não são apenas cuidadoras, mas tomadoras de decisão, proprietárias de terras e guardiãs da linhagem. Elas decidem onde os filhos vão estudar, se uma casa será vendida e até se a família estendida pode visitar nos feriados. Em cerimônias espirituais como o Digo, se um homem interrompe uma anciã, ele é convidado a se retirar do círculo. Na tradição garifuna, as mulheres carregam autoridade ancestral. Homens, especialmente maridos e filhos, aprendem desde cedo que falar por cima de uma mulher não é apenas falta de educação, é espiritualmente inaceitável. Turistas muitas vezes confundem esse silêncio com submissão. Não é. É um respeito profundo e geracional. 11. 2 homens numa moto? Isso é ilegal! Em muitas cidades grandes de Honduras, como Tegucigalpa, San Pedro Sula e Choloma, existe uma lei que pode te surpreender. 2 homens não podem andar juntos numa motocicleta. Não é uma regra de trânsito. É uma tática de prevenção ao crime. Por mais de uma década, Honduras tem lutado contra assassinatos cometidos por motoqueiros, onde 2 homens, um dirigindo, outro atirando, cometem crimes rapidamente e somem. Para reduzir esses atos violentos, os governos locais introduziram uma lei que proíbe 2 homens adultos de compartilhar uma moto. Embora pareça extremo, a regra teve um efeito notável em áreas urbanas conhecidas como zonas vermelhas, de alto índice de criminalidade. Há exceções. Um homem com uma mulher? Sem problema. 2 mulheres? Tranquilo. Pai e filho? Ainda assim podem ser parados. Até turistas homens que desconhecem a lei já foram multados. 12. O aeroporto mais perigoso do mundo. Vai voar para Honduras? Se estiver pousando no Aeroporto Internacional Toncontín, em Tegucigalpa, aperte o cinto, você está prestes a viver um dos pousos mais intensos do planeta. Cercado por montanhas e ruas densas da cidade, Toncontín tem uma pista notoriamente curta.
Apenas 2.160 metros, bem abaixo dos padrões internacionais. Os aviões precisam fazer uma curva brusca de 45 graus logo antes de tocar o solo. Não há margem para erro. Os pilotos precisam de treinamento especial e nervos de aço. Na verdade, após quase todo o pouso, você ouvirá os passageiros aplaudindo. Não pela companhia aérea, mas por terem sobrevivido à descida. Em 2008, um Airbus A320 ultrapassou a pista, colidindo com uma rodovia e matando várias pessoas. Não foi o primeiro, e não será o último. Hoje, muitos viajantes preferem o Aeroporto Internacional de Palmerola XPL, a apenas 70 km de distância. É mais novo, mais seguro e menos propenso a causar ataques cardíacos. 13. O mercado de troca de esposas mais estranho do mundo. Em uma vila montanhosa remota no noroeste de Honduras, o casamento não é sagrado. É um bem negociável. Em certas comunidades, os homens levam suas esposas a mercados públicos onde as trocam. Leiloam ou negociam como gado ou ferramentas. Essas transações podem envolver sacos de arroz, cabras, rádios ou até promessas de ajuda na lavoura. Algumas mulheres participam de forma voluntária. Outras são passadas de um homem para outro como se fossem herdadas. Muitas crianças crescem sem saber quem são seus pais biológicos, pois essas trocas ocorrem várias vezes ao ano. Muitas vezes como colheitas sazonais. Historiadores rastreiam a prática até os tempos coloniais, quando as mulheres não tinham propriedade legal, e seu valor era atrelado às necessidades econômicas dos homens. Um estudo de 1998 constatou que 27% dos homens em vilas montanhosas haviam trocado de esposa pelo menos uma vez. 14. A cidade onde chove peixe. Bem-vindo a Yoro, Honduras, uma pequena cidade onde, durante a estação chuvosa, peixes vivos caem do céu. Conhecida localmente como La Lluvia de Peces, chuva de peixes, esse evento bizarro acontece de 1 a 3 vezes por ano, geralmente entre maio e julho. Após chuvas fortes, os moradores acordam e encontram centenas de peixes de água doce se contorcendo pelas ruas, quintais e até telhados. Os peixes não vêm de rios próximos, e Yoro está longe do mar, o que torna tudo ainda mais misterioso. Em 1970, uma equipe da National Geographic investigou. Embora não tenham testemunhado a queda, confirmaram que peixes não nativos apareciam em grandes quantidades. As explicações vão desde enchentes subterrâneas que empurram peixes à superfície, até tornados d'água que os sugam de fontes desconhecidas. Mas nenhuma teoria explica totalmente por que isso acontece só em Yoro, e com tanta regularidade. Hoje, os moradores celebram com festivais, desfiles e banquetes de peixe frito. 15. O país que perdeu seu próprio nome. Você sabia que Honduras já teve um nome tão longo e estranho que até as Nações Unidas o erravam? Após se separar da Federação Centro-Americana no século XIX, Honduras tentou ser criativa e patriótica, renomeando-se como República de Honduras em Nueva Segóvia. O objetivo era homenagear a histórica região de Segóvia, mas o resultado foi um pesadelo diplomático. Delegados internacionais não conseguiam pronunciar, lembrar ou encaixar o nome nos formulários. Alguns abreviavam para HNS. Outros imprimiam errado, chamando de NOA Honduras. Em conferências globais, diplomatas hondurenhos tinham que se reapresentar repetidamente, usando crachás tão longos que pareciam currículos. Foi confuso e embaraçoso. Eventualmente, Honduras entendeu que a simplicidade vence e voltou ao já conhecido República de Honduras. Desde então, ficou muito mais fácil aparecer em mapas, tratados e na comunidade internacional. A lição? Um nome não é só história, é identidade.
Você já se deparou com algum costume ou regra estranha, como os que mostramos neste vídeo? Qual fato te surpreendeu mais? Conta pra gente nos comentários. Adoraríamos saber sua opinião. E se você curte descobrir o inesperado pelo mundo, fica com a gente. Vem muito mais por aí.